Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós terminamos as nossas reflexões sobre os mistérios da infância de Jesus, depois de termos falado então do Natal, da circuncisão, da Epifania, da apresentação de Jesus no templo, da fuga para o Egito e da matança dos inocentes. E passamos então a falar sobre os mistérios da vida oculta de Jesus. Durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria das pessoas. Uma vida corriqueira, sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica, submetida à lei de Deus, vida na comunidade. Jesus é apresentado então como um menino que era submisso a seus pais e que ia crescendo em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E assim nós chegamos ao parágrafo 532. A submissão de Jesus à sua mãe e a seu pai adotivo cumpre com perfeição o quarto mandamento. O quarto mandamento, todos devem se lembrar, honra teu pai e tua mãe, para que tenhas longa vida na terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Ou, mais simplesmente, honrar pai e mãe, como nós aprendemos no catecismo. De fato, aqui nós temos um relacionamento que hoje precisa muito ser resgatado, né? Sabem que a questão da educação dos filhos hoje é um drama na cabeça da maioria das pessoas. Porque se certamente já nos tempos em que os da minha geração viveram, já havia o chamado conflito de gerações, porque o mundo estava em transformação acelerada, hoje isso acontece de uma maneira extremamente exacerbada, tanto que hoje a criança, por exemplo, o adolescente muito mais, né, mas a criança sabe mais sobre o celular, sobre o computador, sobre a informática do que seus pais. Então hoje são os pais que se aconselham com os seus filhos quando se trata de tecnologia, do que o contrário, a não ser algumas exceções, evidentemente. Isso sem falar que existe uma mentalidade difusa, baseada em determinadas escolas de pedagogia ou de psicologia, que acabam sendo até levadas ao extremo, de modo que a criança não pode ter limites, não pode ter responsabilidades, qualquer tarefa que se aplicar à criança em casa pode ser criticada, e o fato é que a submissão aos pais da parte do menino Jesus é algo que nos deveria questionar sem dúvida alguma. Esta submissão é a imagem temporal de sua obediência filial ao Pai Celeste. Eu tenho um outro alimento que vocês não conhecem. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. A submissão diária de Jesus a Maria e José anunciava e antecipava a submissão da Quinta-feira Santa, quando Jesus vai ao Horto das Oliveiras, e lá ele ora: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Então a obediência de Cristo, no cotidiano da vida escondida, já inaugurava a obra do restabelecimento daquilo que a desobediência de Adão havia destruído. Vejam, meus queridos, como sempre de novo, a vida oculta de Jesus tem muito a nos dizer sobre a sua própria identidade. Já tive a oportunidade de falar mais de uma vez nesses nossos programas sobre a figura impressionante de Charles de Foucault, que foi um dos grandes místicos da primeira metade do século XX, alguém apaixonado pela vida oculta de Jesus. Ele se perguntava sempre por quê
o esperado das nações, cuja vinda foi preparada durante séculos, vem ao mundo e durante 30 anos praticamente se cala, né? Não teria sido muito melhor se ele tivesse ficado quietinho apenas na sua infância e depois logo saísse a pregar? Será que ele não teria feito muito mais do que apenas pregando durante 3 anos? O fato é que Charles de Foucault se muda para Nazaré, arma sua tenda por ali, e daí ele tem uma intuição muito significativa de que durante 30 anos Jesus, Maria e José simplesmente viveram a radicalidade do Evangelho, que deve ser vivido realmente no dia a dia, né? Não apenas nos momentos extraordinários. De modo que a pregação de Jesus nos 3 anos da sua vida pública foi como que uma verdadeira explosão, um verdadeiro desabrochar daquilo que ele já tinha vivido no silêncio da sua casa de Nazaré. E chegamos ao parágrafo 533. Aqui o nosso catecismo faz uma longa citação de uma fala do Papa, do Santo Padre Paulo VI, que em 1964, visitando a Igreja da Anunciação, em Nazaré, ele então fez esse pronunciamento, e o catecismo traz aqui um pedaço bastante significativo. A vida oculta de Nazaré permite a todas as pessoas estar unidos a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. E aí vem a citação de Paulo VI. Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus. A escola do Evangelho primeiro ensina uma lição de silêncio. Que nasce em nós a estima do silêncio, diz o Papa. Esta admirável e indispensável condição do espírito. Nazaré também nos traz uma lição de vida familiar. Que Nazaré nos ensine o que é família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Enfim, recebemos em Nazaré uma lição de trabalho. Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano, assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes o seu grande modelo, seu irmão divino. Vejam como Paulo VI era profundo nas suas reflexões e conseguia perceber detalhes que muitas vezes passam desapercebidos à maioria mesmo dos discípulos missionários de Jesus. Então, Nazaré é a escola onde se começa a compreender a vida de Jesus. A escola do Evangelho primeiro ensina uma lição de silêncio, uma lição de vida familiar, uma lição de trabalho. Que nós possamos aprender essa grande lição da casa de Nazaré. Aprender a silenciar para ouvirmos a voz do Pai, aprendermos a viver em família, na solidariedade, na comunhão, e aprender o valor do trabalho, mesmo do trabalho mais humilde, mais simples, porque todo trabalho dignifica a pessoa humana e contribui para a construção da sociedade de todos. Então, que o Cristo, bom pastor, nos inspire nessa caminhada e que a Sagrada Família de Nazaré seja a luz e o conforto para as nossas famílias. Amém.